Lucas capítulo 7, do 11 ao 15. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, Lucas capítulo 7, do 11 ao 15. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Oremos. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Estamos oferecendo o nosso melhor a ti. Pai, que o Senhor venha falar em nossos corações, nos dê sabedoria e entendimento, papai, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo, com a tua igreja. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Essa passagem ela é muito conhecida, a gente já ouviu muitos pastores pregarem ela, mas o que eu quero destacar nela, eu quero falar sobre tipos de portas e limite. Naquele tempo, as mulheres elas eram criadas de maneira totalmente diferente dos seus irmãos homens. A sua criação era diferente, o marido era arrumado por seus pais. No tempo de casar, ela era vendida para o noivo. Ser mulher naquela época era muito complicado. E outra, se ela ficasse viúva, para ela herdar a herança do esposo, ela tinha que ter pelo menos um filho, senão ela não herdava nada. O que ia acontecer? Ela ia ficar na rua, ela ia passar fome, e o que acontecia muito naquela época? Ela poderia virar uma prostituta. Hoje nós temos direitos para tudo, né? O homem tem seus direitos, são as leis que os protegem, as mulheres têm seus direitos. Hoje existe a delegacia da mulher. As crianças têm direitos, os animais agora têm direito, até mais que nós mesmos. Hoje, a criança ela vai para a escola e ela aprende seu primeiro direito, que é se defender do pai e da mãe. Vocês já pararam para pensar nisso? Os meus 3 filhos estudaram aqui, no Menino Jesus. E eu nunca tinha percebido que no caderno do Guilherme e do Gustavo, na última folha, tinha o telefone do Conselho Tutelar. Eles não foram tão corajosos como o Giovanni. E um dia, o Giovanni atazanando os irmãos dele, eu dei um aviso só, e falei: se você voltar lá, você vai apanhar, e eu não tenho dó de bater. Quem me conhece sabe. Guilherme sabe. Então ele virou para mim, ele colocou a mão na cinturinha, assim, com aquela cara de deboche, e foi pro quarto assim, voltou com a mão na cintura e o caderno assim, Olha aqui, se me bater, a minha assessora falou para eu ligar pro Conselho Tutelar. Eu olhei para aquela criança corajosa, né? Eu falei: gente, parece uma Mara falando, né? Eu falei: gente, eu tenho que ser melhor que ele, não é possível. Eu virei para ele e falei assim: eu não tenho medo de Conselho Tutelar. Peguei o telefone e falei: liga agora. Fiz uma pressão psicológica: liga agora. Ele assustou. Não, mãe, eu não quero ir mais não. Eu falei: mas agora você vai, porque se você não ligar, eu ligo. Não, mãe, eu não vou. Eu falei: olha, eles vão te levar, você está pensando que eu vou te buscar? Não vou, não. Você vai ficar lá para você aprender a dar valor no pai e na mãe, que tem tudo e não dá valor. Eu falei: você vai ter uma chance. Se você brigar de novo com seus irmãos, você vai apanhar 3 vezes mais. E aí eu que vou ligar para o Conselho Tutelar. O filho sabe fazer chantagem? Meu Deus, mostra que você é melhor nisso, mãe. Quem manda e quem educa é você em casa, não é o professor. O professor apenas complementa para o seu filho. Então eu fui lá na escola saber se era verdade isso. Por que o telefone estava? Mãe, é uma norma da escola
Falei, como assim, Norma? Quando ele entrou na escola, ele chutava tuas canelas. Você reclamou pra mim, eu dei uma surra básica nele em casa. Cheguei aqui, você falou dias depois que ele estava uma seda. Que há quem diga que uns bons tapas não resolva. O meu resolveu. E agora você põe o telefone do conselho tutelar. Rasguei na frente dela a folha. Falei, não vai pôr mais. Se pôr, eu vou mandar ele chutar agora. Porque na hora de eu corrigir, foi bom, não foi? A professora não gostou? E por que que o telefone está lá atrás? E eles falam, se teu pai e tua mãe te bater, liga para o conselho tutelar. Eu não aceito, aqui não. Então as crianças aprendem isso, mãe, presta atenção, eu não sei como está hoje. De repente está escondidinho, né? Depois que uma mãe deu bafão, de repente eles mudou a situação. Mas é apresentável, ele tinha só 2 anos e meio, ele estava entrando no maternal. Não era prézinho, não. Todos tinham direito, mas a viúva não. Isaías, ele fez uma comparação de Jerusalém e ele comparou Jerusalém com a viúva. Isaías 54. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerão da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, da vergonha da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada, e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Em Atos 6:1 diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Passou anos e anos e continuava a mesma coisa. Não mudou nada. Ministério cotidiano continuava a mesma ladainha. As viúvas eram desprezadas, não eram cuidadas, nada mudou naquela época. Era difícil ser uma viúva. Só que no versículo 11 do capítulo 7 de Lucas, começa dizendo que Jesus foi até a cidade. E quando ele chegou próximo à porta, quando ele estava entrando, se deparou com uma mulher acompanhada por uma grande multidão que ia passar pela porta da cidade. A Bíblia é bem clara, ela ia passar pela porta da cidade. Ele sentiu pena daquela mulher. Ele foi até a viúva, consola e diz, não chores. Aquela mulher, ela já havia enterrado seu marido e agora ela ia enterrar seu filho único, a sua única esperança de sobreviver, de ter alguém para cuidar dela. E quando a Bíblia fala que portas da cidade, é porque eram portas mesmo. Todas as cidades, elas tinham portas. Então, era cercada por muros, muralhas, e havia uma porta. Então, quando tinha algum combate, alguma guerra, alguma coisa assim, as portas eram fechadas. Se estivessem para o lado de dentro, estava protegido. Mas se você estivesse para o lado de fora, ninguém poderia te proteger. Por isso, a Bíblia dá esse exemplo. Ele estava falando assim, aquela mulher estava no limite da cidade. Era a porta da cidade. Por lado de dentro, alguém ainda poderia fazer algo por ela, mas por lado de fora, ninguém mais poderia fazer nada por ela. E a Bíblia diz que Jesus, ele chegou antes, olhou para ela e disse, não chores. Porta na Bíblia tem vários significados. Portas de verdade, como a gente falou, e a gente vai ver alguns exemplos, mas a Bíblia ela fala também de portas no pejorativo. Para quem esqueceu ou não gostava de português, o que é um pejorativo? Pejorativo é um adjetivo que ele exprime um sentimento negativo, um sentido desagradável, desaprovação. É um adjetivo que ele exprime um significado negativo. Ele pode humilhar, machucar, ferir. Em Gênesis 19:1, um exemplo de que realmente a cidade tinha portas. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra.
Ló ficava na porta da cidade. A Bíblia não fala o que Ló fazia lá na porta da cidade. Não fala se ele era vendedor, se ele estava trabalhando, se ele estava fofocando. A Bíblia não fala o que ele fazia lá, mas todos os dias Ló estava na porta da cidade. O exemplo que era todas que tinham porta. Só que alguns pregadores dizem que talvez Ló ficasse na porta da cidade para avisar as pessoas da má índole da cidade. Pode ser, porque quando ele vê os anjos, ele reconhece. Ele sabe que é os anjos. Então, ele poderia até ficar realmente ali, olhando para ver se alguma pessoa boa fosse entrar na cidade e avisar, olha, não entra porque a cidade é péssima. Mais um exemplo de porta real. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, seu pai, que o vê no secreto, recompensará. Mateus 6:6. Um exemplo de porta, a porta do seu quarto, aquela porta que você toca, que você apalpa ela, que às vezes ela está até amassadinha de você jogar ela quando você briga com o marido, né, esfoladinha, madeira. A minha não, porque a minha é de ferro, tá amassada a minha, mas não fui eu, tá? Ó, os meninos brincando, aí um mexe com o outro, aí vai se esconder no meu quarto, aí pá, na porta. Ela tá amassada, gente, mas não sou eu, é eles. Agora a Bíblia ela fala também de porta no pejorativo. Em Gênesis 4:7 ele diz assim: se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Caim trouxe uma oferta ao Senhor, só que Abel ele trouxe o seu melhor. Quando Caim vê a oferta de Abel, ele sente inveja. A Bíblia diz que o seu semblante decaiu. Sabe aquela pessoa invejosa? Às vezes ela é até bonita, mas quando você vê que ela é invejosa, ela se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa feia. Quando Deus olhou para ele e disse, o que aconteceu? Porque ele se entregou, o semblante dele se entregou. Ele entregou o que ele estava sentindo. Mas Deus, ele dá um aviso para ele. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à sua porta. Jaz significa estar deitado, repousar. Quando a gente vai lá no cemitério, está escrito, não está? Jaz, fulano de tal. Eu falei que no meu eu não quero que escreve nada, para deixar em branco. Porque todos são iguais e eu não quero que o meu seja igual. Então não precisa pôr nada, tá, gente? Vocês lembram que eu não quero pôr nada no meu. Em Provérbios 26:2 diz: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Deus estava dizendo assim para Caim: Caim, o pecado está encostado na sua porta. Ele está lá descansando, só esperando uma brechinha para entrar. Existia uma porta de verdade? Não. Estava exprimindo um sentimento negativo. Deus estava dando um aviso para ele. Como diz em Provérbios, a maldição sem causa não encontra pouso. Se o pecado estava ali encostadinho, deitadinho na porta, é porque encontrou pouso, não é? E Deus diz para ele: faça o bem e não o mal. Em Salmo 141:3, põe o Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Cuidado com o que fala. Aqui o salmista está falando da língua, ele está falando da nossa língua. Aquilo que a gente fala, a gente pode ferir, a gente pode matar. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Não existe uma porta aqui para a gente trancar. Ele está falando no pejorativo. Em Cantares 8:9, se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Este capítulo, ele fala do amor da esposa para o esposo. Mas no versículo 9, ele demonstra um cuidado com uma irmã mais nova. E ele diz assim, olha, se ela for muro, a gente vai edificar uma torre, que significa respeito. Mas se ela for uma porta,
A gente vai ter que cuidar com tábua, a gente vai cercar com tábuas de cedro. Porque cedro é uma madeira resistente, forte. Então ele estava falando assim, olha, no pejorativo, hein? Se ela for uma porta, se ela for livre acesso para qualquer um, então a gente vai cuidar dela, a gente vai cercar ela, a gente vai proteger. Era um cuidado que eles queriam ter com a sua irmã mais nova. Quando as pessoas olham para você, o que eles veem em você? Muro ou porta? Muro, não é? Nós somos muro, amém? Mulheres de respeito, glória a Deus. Amém. Quando você vai na casa de alguém, você pula o muro? Não, é um desrespeito, não é? Se existe alguma maneira, um acesso para você, é pela porta, certo? Que é o entra e sai. Não é qualquer um que vai entrar na sua casa. Você não vai abrir a porta para qualquer um, certo? Se você pular o muro da minha casa, você vai ter um pastor te esperando. Pastor alemão, peludo, orelhudo, você vai ficar super mal. Talvez, pela minha porta, tenha uma chance, embora ele seja antissocial. Mas talvez você consiga. Por quê? O muro é um respeito. Você vê o muro, você sabe que você não pode entrar se não bater. Mas existe muita mulher casada, muita jovem, sendo porta, livre acesso. Qualquer um entra e sai a hora que quer. Tem umas que parecem banco, né? Aquelas portas de banco já vai girando assim, que é para ficar mais fácil o rodízio. Gente, não é mentira, é verdade. Isso a gente vê em todos os lugares. A gente vê na rua, a gente vê nas igrejas. A gente vê na família. É verdade. A gente vê na família. E muitas vezes crente. Ou com uma cara de crente, né? Não sei. Só Deus conhece o coração. A gente, quem somos nós para julgar? Mas quando a gente olha para a pessoa, a gente já fala aí, é porta. Pela atitude da pessoa. Pela forma como ela trata as outras. Porta tem todo esse tipo de significado. E daí vai, com muito mais. Também existe uma coisa. Às vezes a gente quer que todas as portas se abrem para nós. E existe porta, gente, que por mais que você bata, murre ela não vai se abrir para você. É Deus cuidando da sua vida, é Deus te protegendo. O Guilherme, ele aprendeu bem cedo que não é qualquer porta que vai abrir para ele. Ele cortou o queixo, ele tinha 2 anos e pouquinho, acho que ele nem lembra, mas agora ele vai lembrar. E aí a Unifância mandou ir pro Alça. E no Alça, você chega, a porta se abre. E aí ele pensou, tudo vai abrir para mim, né? Eu fui pro cantinho para amamentar o Gustavo, né? Para ver se dormia, para eu ter sossego. E o Guilherme ficou aos cuidados do pai e do meu irmão. 2 marmanjos e não deu conta. Eu tô no cantinho, só vejo assim, ó. Eu olhei o vidro, eu falei, meu, vai vazar o vidro. Ele só fez assim, ó. Pá, pum. Aí eu pensei, cortou o queixo, já costura a cabeça e desce. Já tá lá mesmo, não é? Só que aí eu ouvi uma vozinha lá no meio. Cadê a mãe pra criança? É incrível, nunca tem pai. As crianças não têm pai nessa hora, só existe mãe, sobra tudo pra nós. Eu pensei, vou fingir que nunca vi. Fiquei lá quietinha. Aí, foram até meu marido e meu irmão, e você sabe a moleza que os homens são, né? Acudi, mas ele me achou lá, porque não adianta, nessa hora eles têm a mãe, não adianta. Ele veio chorando, eu já dei sinal. Já ficou quieto. Já conheci a mãe, né? Já ficou quieto. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu tenho que convencer esse menino que tá tudo bem. Aí eu falei, meu filho, você aprendeu uma lição de adulto hoje. Qual? Já animou. Já fez carinha de alegre. Que existe portas que elas nunca vão se abrir para você. Por mais que você tente, por mais que você queira, é o Senhor te protegendo. Eu falei assim, nós quando somos adultos, nós somos teimosos. E a gente quer que aquela porta se abra para nós. Mas muitas vezes Jesus não permite que qualquer porta se abra para você para te proteger. Agora, ele diz, lá em João 10, 9, se eu não me engano, que ele é a porta. Ele é a salvação. É como ele é o centro da sua vida. É como essa porta central. Todas as
vezes que você chegar perto dessa porta, ela vai se abrir para você. Jesus é assim. Quando você se aproxima dele, ele se abre para você a qualquer momento, em qualquer lugar. Aquela porta, você pode brincar com ela. Porque é como Jesus, ela sempre vai se abrir. Mas as outras, o Senhor não quer que se abram para você. Eu não sei se ele entendeu, mas ele gostou da história. E foi brincar, parou de chorar. E se ele não lembra mais, agora ele está lembrando, né? Que não são todas as portas que vão abrir para você, mesmo que você queira. Porque é o Senhor te protegendo, amém? Amém. E Jesus, ele está entrando ali em Naim. E a Bíblia diz que ele passou pela porta. E a Bíblia diz que aquela mulher estava chegando próximo à porta da cidade, que era o limite da cidade. A porta era o limite da cidade. O cemitério ficava depois dela. Se ela passasse por ali, Jesus não poderia fazer mais nada por ela. Mas Jesus, ele chega antes. Ele olha para ela, ele sente o que ela sente, ele sabe o que ela precisa. Ele olha para ela e diz, não chores. Com certeza ela chorou muito mais, porque quando a gente quer chorar, a gente está com aquela vontade, está muito triste. Alguém fala com a gente desaba, a gente chora demais. E com certeza aquela mulher chorou muito mais. E a Bíblia diz que ele toca no esquife. Para tocar no esquife tinha que ser muito corajoso, porque em Números diz que não pode, era proibido tocar. Porque era amaldiçoado, né? E para poder se purificar, tinha toda... Era muito difícil, porque era 7 dias para se purificar depois. Mas Jesus, ele toca no esquife com autoridade. E a Bíblia diz que aquele menino, ele sentou e falou. A gente já percebe, né? Eu comecei até a rir no finalzinho, embora seja uma história triste, porque a gente já percebe que o menino era criado só por mulher, não tinha pai mesmo. Porque ele já senta falando. Isso é típico de mulher. Homem não senta falando, gente. O homem, quando ele acorda, ele fica olhando para os lados, pensando o que ele vai fazer. Se o celular desperta, ele fala alô, está despertando, mas ele está falando alô. Eu sei o que eu estou falando, tem 4 homens em casa. Eu falo que até o cachorro é lerdo. Eu falei assim, gente, meu Deus do céu. E eu sou agitada, meio imperativa, às vezes eu entro em pânico por causa disso. Teve um caso, esse tempo atrás, que eu saí acordando todo mundo em casa, que desperta 5 horas, despertou era 6 e pouco, e eu tô lá, acorda gente, levanta gente. E o povo lá naquela lerdeza, eu ando, tá atrasado, e abri porta, e abri janela, e falando, briguei com o cachorro, voltei pro quarto, o Gustavo naquele ritual de sempre, tira celular e guarda a fonte, e eu apressando, e o Guilherme continuava olhando pra minha cara, eu não entendia porquê. O Giovanni nem levantou. Aí o Guilherme vira e fala assim pra mim, mas mãe, ele nem afirmou, gente, ele perguntou, eu achei incrível. Hoje não é domingo? Eu falei, dorme de novo, gente, dá pra dormir até 8 horas ainda. Pra vocês verem como é que homem é devagar. Enquanto eu falei em quase 1000 frases, 1000 palavras, ele fez uma pergunta. Hoje não é domingo? E a Bíblia diz que o menino já sentou falando. Era criado só por mulher, realmente. Já estava falando já. Alguns pregadores dizem que ele falou, aleluia, glória a Deus, né? Eles põem uns enfeitinhos, né? Mas com certeza ele falou, o que está acontecendo? Embora ele já falou, ele deve ter perguntado. Quando Jesus, ele toca no esquife e o filho dela ressuscita, Jesus, ele não estava devolvendo àquela mulher apenas o filho amado e tão esperado por ela. Ele estava devolvendo àquela mulher os sonhos dela. Ele estava devolvendo esperança para ela. Ele estava trazendo restauração, ele estava trazendo provisão para aquela mulher. Ele olhou para aquela mulher e ele viu que ela estava no seu limite. Quando Deus ele olha para você, ele sabe que você está no seu limite. Ele conhece o teu coração. E quando ele devolve aquele filho para ela, ele está falando assim, olha, eu estou te devolvendo os seus sonhos. Eu estou te devolvendo a sua provisão. Eu estou te dando saúde. Aleluia! Jesus, ele conhece o teu coração e ele sabe do
realmente você precisa. E quando Ele vê que você está no limite, Ele estende a tua mão, Ele te toca com autoridade, assim como Ele tocou no esquife. Ele te toca e Ele te levanta, amém? Do que você precisa hoje? É de uma cura? É um sonho? Talvez tenha alguma porta que você está pedindo para o Senhor para se abrir. Ore ao Senhor hoje. Fala, Senhor, é da sua vontade que essa porta se abra para mim? Porque existem portas que o Senhor não vai permitir que ela se abra para te proteger. É uma segurança para você. Muitas vezes eu orei para que o Senhor abrisse portas para mim tão simples. Mas isso há 20 anos atrás, e hoje eu vejo por que o Senhor não fez isso. Porque ia fazer mal para mim. Eu gostaria que vocês meditassem em casa. A questão de porta, a questão de muro. Quando as pessoas nos olham na rua, o que eles têm visto em nós? Eles têm visto realmente muro? Uma mulher de respeito? Eles têm olhado para nós, o mundo tem olhado e tem visto que somos portas. Livre acesso. Em Apocalipse 3:20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus, ele não invade o teu espaço, ele é educado. Ele bate e ele espera você abrir. Tem muita gente que não abre para Jesus, não permite que Jesus entre no coração da gente. Mas é livre acesso para o mundo. É aberto para o mundo. Qualquer um entra e sai a hora que quer. Que nós possamos ser muro, mulheres de respeito. Que quando as pessoas lá fora olharem para nós, possam ver Jesus Cristo em nossos corações, na nossa vida. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Eu e a Bia vai cantar uma canção. A gente não ensaiou, a gente ensaiou em casa. A gente vai tentar cantar no playback. Mas o Senhor sabe que a gente vai estar fazendo o nosso melhor. Glória a Deus. Amém? Acho que vocês conhecem aquela canção que diz, deixa eu te usar. Quem conhece? Amém? Vamos louvar o Senhor. Muitas vezes a gente não permite que Deus ele venha nos usar. Porque a gente acha que não somos dignas. Está doendo, somos machucadas, somos feridas. Mas o Senhor ele vai dizer para você hoje, deixa eu te usar. Enquanto eu estiver te usando, eu estou te curando, eu estou restaurando os teus sonhos, eu estou devolvendo a tua esperança, aleluias. Glória a Deus. Santo é o teu nome. Glória a Apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa
tem feito você chorar. Permita que Ele te use. Permita que o Senhor Ele venha te tocar com autoridade, como Ele tocou naquele esquife. Que Ele venha tocar o teu coração. Entrega para o Senhor aquilo que você necessita. Deixa os cuidados dEle. E Ele vai curar o teu coração. E Ele vai te usar para curar vidas, para salvar vidas. Amém? Aplaude bem forte o nome do Senhor. Podem se sentar. Eu vou passar para